Oi, galera, nós vamos falar um pouco da termologia no nosso dia a dia e explicar um pouquinho. Eu vou começar a falar sobre a termologia. Para quem não sabe, a termologia é um ramo da física que estuda os fenômenos térmicos como calor, a dilatação, a energia térmica, o estudo térmico dos gases e a temperatura. Eu vou falar um pouco sobre a temperatura. Como eu disse anteriormente, ela é uma grandeza física. Ela mede a agitação das partículas de um determinado corpo. Quando o corpo se aquece, as partículas que o compõem vibram cada vez mais. Um exemplo disso é os termômetros. Quando você pega para poder medir a temperatura do seu corpo ou saber se você está com febre ou não, você também está medindo a agitação térmica. Continuando falando sobre os fenômenos da termologia, não posso deixar de falar sobre o calor. Ela é uma energia térmica em trânsito que é transferida de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Um exemplo disso é quando você está num dia muito frio e você se veste com um casaco para evitar que o corpo perca calor para o meio que é mais frio. Falar sobre equilíbrio térmico. Que equilíbrio térmico? Equilíbrio térmico é quando um corpo com maior energia ele cede calor para um corpo com menor energia, até que os dois alcancem a mesma temperatura. Eles chegarão ao estado de equilíbrio térmico. Então eu vou estar dando um exemplo. O café tá quente, gente, tá até saindo fumacinha, né? Vocês estão vendo. Então, e o leite? Então, quando eu coloco o café no leite, e causará um equilíbrio térmico, onde esfriará o café. Condução térmica. Condução térmica é um nome dado à transferência de energia térmica entre dois corpos com diferentes temperaturas. A condução térmica eleva ao equilíbrio térmico, pois para você chegar até o equilíbrio térmico, você precisa da condução térmica, que se encontra térmica. Na convecção, a energia térmica propaga junto com a matéria. Devido à diferença da densidade e ação da gravidade, o fenômeno ocorre apenas em fluidos e como em líquidos e gases. Um exemplo é a geladeira. Como eu posso explicar? O fenômeno acontece com o frio descendo e o ar quente subindo, que nesse meio termo acontece a convecção térmica, que também pode ser vista em panelas, quando você coloca um ar frio com um ar quente, quando se conecta. Radiação térmica é a transmissão de energia térmica por ondas eletromagnéticas que nesse caso é a luz. E um exemplo muito usado é a luz. Dilatação é um nome dado ao aumento de um volume de um corpo que acontece quando tem altas e baixas temperaturas. E ocorre quando as moléculas do objeto ou de um corpo é agitada e aumenta a distância, né, a distância entre as mesmas. E um exemplo usado é os trilhos de dilatação. Quando a temperatura aumenta, ocorre a dilatação, e quando ela baixa, contrai. O calor específico é uma grandeza que mede a quantidade de calor necessária para provocar um aumento de 1 grau na temperatura de um determinado corpo. Que um exemplo é 1 caloria e a água. Isso mostra que 1 cal, que é a caloria, significa 1 cal por... Capacidade térmica é a quantidade de calor que um corpo necessita receber ou